Os vizinhos escutavam o barulho que eu fazia na sala quando a pressão atrás de mim aumentava de uma maneira intensa quando resolvi. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao canal Relatos da Vida. Hoje quero contar para vocês as brincadeiras que a Bettina adora fazer na ausência do seu marido. Se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história. Deixe nos comentários eu saber o que vocês acham desse conto, e se deveria acontecer uma parte 2. Meu nome é Bettina e tenho 35 anos. Eu sempre soube que a vida adulta seria cheia de responsabilidades, mas, sinceramente, nunca imaginei que fosse tão difícil equilibrar tudo. No trabalho, sou coordenadora de marketing em uma empresa de tecnologia, e embora eu tenha o que muitos chamariam de uma carreira promissora, o que mais ocupa meus pensamentos é a minha casa, a minha família. Tenho um filho de 18 anos fruto de um antigo relacionamento, que mora com o pai dele. Hoje eu sou casada com Gabriel, um homem de 40 anos, e, por mais que a gente se entenda bem, ele carrega consigo um peso que, vez ou outra, me faz questionar se eu estou realmente pronta para tudo que a nossa vida juntos exige. Gabriel é uma pessoa prática, do tipo que não perde tempo com detalhes desnecessários. Ele tem uma confiança silenciosa que, ao longo dos anos, aprendi a admirar. Mas ele também tem suas fragilidades, e eu sou muito consciente delas. Ele foi casado antes, e com a ex-mulher teve um filho, o Lucas. Lucas tem 20 anos, e apesar de ser um bom rapaz, nossa relação sempre foi um pouco distante. Não sei bem o que me incomoda nele. Talvez seja a maneira como ele parece não se importar com nada que eu faça, como se fosse só mais uma mulher na vida do pai. Ou talvez seja porque eu nunca consegui entender o tipo de vínculo que ele tem com Gabriel. Eles se entendem, se falam, mas de maneira bem mecânica, sabe? Como se houvesse algo ali que ainda não foi resolvido, e eu fico sempre com a sensação de que estou observando de longe. A nossa casa é uma típica casa de classe média na Zona Sul, com 3 quartos e uma pequena varanda que, no verão, vira o meu pequeno paraíso. Eu gosto dos pequenos momentos que a vida me oferece. Quando Gabriel e eu, sozinhos, conseguimos tomar um vinho na varanda, sem pressa, sem ninguém precisando de nada. Mas, claro, isso nem sempre é possível. Lucas vive por aqui aos finais de semana, e o ritmo da casa muda quando ele está presente. Não que eu me importe, mas às vezes sinto uma saudade daqueles momentos em que tudo estava mais tranquilo, sem a necessidade de tentar entender o que ele quer de mim ou o que significa para ele a minha presença. Eu me pego tentando me ajustar, tentando encaixar as peças. Mas ainda estou descobrindo, todos os dias, como é viver dentro dessa estrutura. Nos últimos meses, algo em mim mudou. Talvez fosse o fato de que, com o passar do tempo, as coisas entre mim e Gabriel começaram a se ajeitar de uma maneira que me deu mais espaço para me concentrar em outras coisas. Ou talvez fosse a necessidade de preencher o vazio que, às vezes, surgia quando a casa ficava mais silenciosa. De qualquer forma, comecei a perceber que minha relação com Lucas estava, de alguma forma, se transformando. Não sei bem o momento exato em que isso aconteceu, mas começou com uma troca simples de mensagens sobre um jogo de futebol que ele estava assistindo na TV. Gabriel estava viajando a trabalho, e eu tinha acabado de chegar em casa depois de uma tarde de reuniões. Fui ao meu WhatsApp para ver se havia alguma novidade e vi uma mensagem de Lucas, que nunca havia me procurado antes para conversar sobre algo tão trivial. Ele perguntou se eu estava acompanhando o jogo e, com o tempo, a conversa foi fluindo. Nunca fui muito fã de futebol, mas aquele momento foi curioso. Parecia que ele estava tentando, de alguma forma, incluir-me em seu mundo, como se quisesse mostrar que estava disposto a tentar uma aproximação. Nos dias que se seguiram, ele começou a fazer mais perguntas sobre o meu dia, e a minha própria curiosidade sobre ele aumentou. Eu sentia que Lucas, apesar de jovem e meio fechado, tinha mais camadas do que eu imaginava. Ele não era aquele adolescente rebelde e distante que eu costumava ver. Aliás, ele estava se aproximando mais de Gabriel também, o que parecia ser uma surpresa para ambos. Eles estavam se entendendo melhor. Talvez por isso a mudança tivesse acontecido, talvez porque os 3 estivessem, finalmente, encontrando um espaço onde poderiam se aproximar sem pressões. Então, um sábado, Gabriel sugeriu que fizéssemos algo em família. Isso era raro. Geralmente, Gabriel e Lucas saíam juntos, mas sempre parecia que eu estava fora da equação. Mas dessa vez, ele me convidou para ir ao parque de diversões. Eu não esperava que Lucas quisesse ir, mas ele disse que estava a fim de aproveitar o dia e, de alguma forma, isso me fez sorrir.
O fato de ele ter proposto isso significava que algo estava mudando. E eu, sinceramente, estava surpresa e feliz com isso. Passamos a tarde inteira andando nas montanhas russas, jogando jogos de parque e rindo como se não houvesse mais nada importante para fazer. Lucas, que antes se mostrava reservado e um pouco mais distante, estava realmente se divertindo. Aquele dia parecia uma espécie de renovação. Eu me senti tão leve. E foi ali, no meio do parque de diversões, que percebi que estávamos, sim, criando uma nova dinâmica, uma que eu não tinha esperado, mas que, de alguma forma, me fazia sentir mais conectada com Lucas. Nos dias seguintes, o clima em casa mudou. Em uma noite, depois de um filme, Gabriel sugeriu que fossemos jantar fora. Lucas e eu, de maneira surpreendente, passamos a conversar mais. Durante o jantar, falamos sobre nossos planos, sobre a faculdade dele e até sobre viagens que gostaríamos de fazer. Senti uma energia nova entre nós três, algo mais leve e confortável. Eu estava começando a perceber que a relação entre Lucas e eu estava se tornando algo mais forte, mais verdadeira, sem o peso das expectativas. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, vi Gabriel olhando para nós com um sorriso discreto. Ele sabia que algo estava mudando. Mas eu também sabia que algo ainda estava por vir, algo que, no fundo, eu temia um pouco. Nos últimos meses, a transformação de Lucas foi notável. Não apenas fisicamente, mas também em sua maneira de se expressar. Eu me vi observando mais de perto, como se o conhecesse de verdade pela primeira vez. Ele entrou para a academia, começou a se cuidar mais, a se interessar por seu corpo de uma maneira que antes parecia distante. No início, eu achava que era só uma fase. Mas, conforme ele foi mudando, algo dentro de mim também começou a se mexer. A cada semana, Lucas me mostrava um pouco mais de seus resultados. E, de forma surpreendente, ele sempre buscava minha opinião. Bettina, olha como estou ficando. O que você acha do meu físico agora? Ele dizia isso com um sorriso, meio tímido, mas ao mesmo tempo com uma expressão de quem estava orgulhoso das mudanças. Eu sempre respondia com um elogio sincero, dizendo que ele estava melhorando, mas o que me surpreendia não era o fato de ele estar se cuidando, mas sim o jeito que ele me procurava para confirmar suas conquistas. Isso estava criando uma dinâmica estranha entre nós, uma linha tênue entre o interesse genuíno de alguém que está buscando aprovação e uma curiosidade que parecia mais íntima. Eu, por outro lado, estava me sentindo um pouco desconfortável, mas não sabia como lidar com isso. A maneira como Lucas começava a se abrir comigo, falando sobre seu novo regime na academia, sobre os resultados das suas medidas, me fazia sentir que algo estava acontecendo. Ele estava se tornando mais aberto, mais expressivo, e começou a fazer perguntas sobre outros temas também. Fui me dando conta de que ele não era apenas curioso sobre o próprio corpo, mas também sobre o meu mundo, sobre o que eu pensava e sentia. Às vezes, ele me perguntava coisas que nunca imaginei que ele tivesse interesse, como se estivesse tentando entender como funcionam as relações, como eram as mulheres e o que elas gostavam. Bettina, qual tipo de cara as mulheres gostam? Eu fico pensando que, talvez, se eu mudar mais algumas coisas, vou agradar mais. O que você acha de um cara com cabelo mais curto ou mais longo? Ele perguntou uma vez, enquanto olhava no espelho, mexendo no cabelo. Aquelas perguntas eram inusitadas e, ao mesmo tempo, desconcertantes. Nunca tinha imaginado que Lucas, o filho de Gabriel, se importaria com esse tipo de coisa. Mas ele parecia genuinamente curioso, querendo saber o que eu pensava sobre esses detalhes. E, a cada vez que ele me perguntava sobre como eram as mulheres, o que elas gostavam, uma parte de mim sentia uma confusão crescente. Eu, que sempre mantive uma postura profissional e reservada, não sabia mais como lidar com isso. Havia algo ali que não parecia apenas a busca de um adolescente tentando entender os mistérios do mundo feminino. Era mais profundo, como se Lucas estivesse tentando encontrar algo dentro de si, uma maneira de se conectar mais comigo, talvez de se fazer perceber de uma maneira mais madura. Mas, ao mesmo tempo, eu me via refletindo sobre isso de um jeito que não fazia sentido. Eu estava começando a me sentir atraída por Lucas. Era uma sensação desconcertante. Algo em seu olhar, algo em sua voz, em seus gestos. Tudo aquilo estava mexendo comigo de uma forma que eu não conseguia entender. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia afastar esse sentimento. Algo estava mudando dentro de mim, e não sabia até que ponto eu poderia controlar essa situação sem que ela se tornasse algo mais complicado.
Eu nunca imaginei que o simples fato de alguém pedir minha opinião sobre o próprio corpo pudesse gerar tanta confusão. Mas, para mim, cada elogio que eu dava, cada conversa mais próxima, parecia estar criando uma tensão invisível entre nós. E eu, de algum jeito, sabia que não conseguiria ignorar isso por muito tempo. Eu sabia que algo estava mudando dentro de mim. Quando Lucas me procurava para falar sobre seus treinos, sobre suas mudanças físicas, eu tentava responder de forma neutra, mas a cada elogio que eu fazia, algo em meu corpo reagia. Eu percebia que ele estava se tornando mais confiante, mais maduro, mas também mais sedutor. Não de uma maneira óbvia, mas havia algo em seu jeito, um magnetismo silencioso que me atraía, e isso me deixava completamente fora de controle. No entanto, a verdadeira mudança aconteceu em uma sexta-feira à noite, quando Gabriel saiu para se encontrar com alguns amigos. Ele sugeriu que Lucas e eu passássemos um tempo juntos, já que ele sabia que eu estava me aproximando do filho. Não que fosse algo incomum, mas naquele momento, senti como se o universo estivesse me empurrando para isso. Eu sabia que Gabriel confiava em nós, mas eu também sabia que essa confiança estava prestes a ser testada. Lucas e eu ficamos em casa, jogando videogame no sofá. Durante o jogo, ele estava mais relaxado do que nunca, e eu não pude deixar de reparar em como ele estava diferente, não só fisicamente, mas na maneira como se comportava comigo. Ele estava menos desconcertado, mais confiante, mais confortável. E aquilo me fez sentir uma estranha mistura de emoções, culpa, desejo, mas também uma certa curiosidade que eu não sabia como lidar. No meio da partida, Lucas fez uma pausa e olhou para mim. Seus olhos estavam mais sérios, mais focados do que eu estava acostumada a ver. Bettina, tem algo que eu preciso te perguntar. Algo que vem na minha cabeça há um tempo. Ele parecia hesitante, como se estivesse pesando cada palavra. A curiosidade me fez prender a respiração. Claro, pode perguntar, respondi, tentando esconder o nervosismo. Eu percebi que você está me olhando diferente ultimamente. Ele deu uma pausa, e meu coração bateu mais rápido. Eu queria saber mais uma opinião sua. Eu olhei para ele, tentando ler sua expressão. Era uma pergunta direta, uma linha que, uma vez cruzada, não teria mais volta. Olhei para baixo e vi um volume grande. E o pior é que, para minha surpresa, eu sabia exatamente do que ele estava falando. Lucas, pode perguntar, sem problemas, eu disse, minha voz falhando. Havia algo mais forte que estava começando a se tornar inevitável. Lucas sussurrou no meu ouvido, eu quero que você veja uma coisa. Fiquei paralisada e só balancei a cabeça em sinal de positivo. Ele se inclinou mais perto, tão perto que podia sentir a respiração dele sobre minha pele. Lucas pegou a minha mão e guiou até sua ferramenta. Foi aí que o mundo ao meu redor desapareceu. Eu não pensei em Gabriel, não pensei nas consequências, nem em como tudo isso estava errado. Eu só pensei nele. Em Lucas. Na maneira como ele me olhava nos olhos nesse momento, na maneira como ele estava se tornando o homem que eu não sabia que poderia despertar em mim. Aproveitei minhas habilidades manuais de massoterapia e comecei a fazer uma massagem ali mesmo. Lucas não conseguia esconder a satisfação daquele momento. Aproveitei para cuidar bem daquela peça que eu já havia encontrado igual nas coisas do seu pai. Eu conhecia o terreno que estava me metendo. Era como se eu fizesse no modo automático de tão prático que foi. Sem dizer uma palavra, ele passou a mão pelo meu rosto com uma suavidade que me fez fechar os olhos. Era como se ele soubesse exatamente o que eu precisava, como se ele tivesse esperado esse momento tanto quanto eu. E antes que eu pudesse resistir, ele me beijou. Um beijo que começou suave, mas logo se tornou urgente, profundo, como se nós dois estivéssemos esperando por isso há muito tempo, mas sem saber o que fazer com o desejo que crescia. Enquanto isso eu fazia uma batida de leite para ele, como se estivesse fazendo um shake de proteína que ele adorava. Eu não conseguia afastá-lo. Minha mente dizia para parar, para correr, para sair dali, mas o meu corpo não respondeu a nenhum dos meus comandos racionais. Eu o queria. Queria aquilo mais do que qualquer outra coisa naquele momento. Queria sentir o calor da pele dele contra a minha. Queria perder a noção de tudo que fosse maior do que nós dois. Então, sem mais palavras, nos entregamos a um desejo que eu não sabia que estava ali, reprimido, esperando para ser despertado. O beijo se intensificou. Nossas mãos começaram a se mover pelo corpo um do outro com uma familiaridade desconcertante.
Eu o puxei para mais perto, sem conseguir pensar em mais nada, exceto no impulso de sentir seus lábios em minha pele, em me perder naquele toque que parecia marcar o início de algo irreversível. Quando ele me tocou, eu não consegui mais me importar com certo ou errado. A única coisa que importava era o que nós dois estávamos vivendo naquele momento. Uma conexão que eu não sabia como explicar. Uma atração avassaladora que me consumia por completo. Quando finalmente nos afastamos, ambos ofegantes, o silêncio tomou conta da sala. Olhei para Lucas, e não soube o que dizer. Não havia palavras suficientes para explicar o que estava acontecendo dentro de mim, mas também sabia que algo tinha mudado permanentemente. Não era mais apenas curiosidade ou uma aproximação tímida. Agora, era uma verdade inegável, algo que se havia tornado parte de nós dois. O desejo que havia se construído, a confiança que ele havia depositado em mim, talvez, até o carinho que eu sentia por ele. Tudo isso se entrelaçava em algo que eu não sabia como controlar. Eu não sei o que fazer agora, Lucas, disse, minha voz quase um sussurro, a culpa tomando conta de mim. Eu não esperava que fosse assim. Ele sorriu levemente, tocando meu rosto com a ponta dos dedos. Eu também não. Mas, por algum motivo, sinto que isso é o que devia acontecer. Eu não quero mais esconder o que eu sinto. Eu me sentia perdida. Perdida por me entregar a um desejo que parecia certo, mas que eu sabia que não deveria ser. Estávamos em uma encruzilhada, e não havia como voltar atrás. O caminho à frente seria cheio de desafios, de complicações e, sem dúvida, de sofrimento. Mas naquele momento, eu não queria pensar nas consequências. Eu só queria viver o que estava acontecendo agora, com Lucas, sem saber até onde isso nos levaria. Eu nunca imaginei que algo tão simples como um beijo pudesse mudar tanto. Mas, no momento em que Lucas e eu nos afastamos um do outro, a realidade me atingiu com um peso que eu não estava preparada para carregar. O que aconteceu entre nós não era algo que poderia ser falado, não poderia ser colocado em palavras. Havia uma tensão no ar, algo irremediavelmente quebrado, e, ainda assim, uma parte de mim estava em paz. Era como se uma parte de mim finalmente tivesse sido liberada, mas a outra parte sabia que, dali em diante, nada seria igual. Lucas foi o primeiro a falar, quebrando o silêncio que havia se instaurado entre nós após a nossa brincadeira. Ele olhou para mim, os olhos ainda brilhando com a intensidade do momento. Bettina, a gente precisa manter isso entre a gente, certo? Nada disso pode sair daqui. Não quero que isso mude nada, principalmente entre você e o meu pai. A voz dele estava firme, mas havia um toque de vulnerabilidade que me fez sentir o peso da decisão que estávamos tomando. Eu o olhei, respirando fundo. A tentação de gritar para o mundo que sentia, de deixar que tudo fosse exposto, era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que me dizia que essa escolha, de manter o segredo, era a única forma de continuar. Como se nós dois, naquele momento, tivéssemos nos perdido em algo que não poderia ser compartilhado com mais ninguém. Não era só sobre Gabriel, não era só sobre o nosso casamento. Era sobre nós, sobre o que tínhamos criado, algo que ainda não entendíamos completamente. Sim, Lucas, você está certo, eu respondi, minha voz calma, mas com peso de arrependimento que não podia esconder. Acho que foi algo que precisava acontecer entre nós dois, mas não pode sair daqui. Não agora. Ele me olhou com uma expressão mista de alívio e incerteza. Eu só queria que você soubesse o quanto isso significou para mim. Eu adorei descobrir esse lado de você. Eu nunca imaginei que você fosse me olhar assim. E essas palavras, elas ficaram comigo. Eu adorei o que aconteceu também, mas o que mais me assustava era como essa revelação sobre mim mesma parecia impossível de apagar. Como se, ao conhecê-lo de uma forma tão íntima, eu tivesse acessado algo dentro de mim que nunca mais seria o mesmo. Não conseguia pensar em nada além do sorriso dele, do jeito como ele me tocou, como se fosse uma parte de mim que eu nunca soubera que existia. Eu sabia que iríamos carregar esse segredo para sempre. Que, mesmo com o tempo, as lembranças continuariam a nos assombrar. Mas, naquele momento, decidimos que era melhor assim, em silêncio, com a certeza de que nada mais poderia ser dito. Meus amores, o que vocês acharam da minha história? Eu fiz algo de errado na opinião de vocês? Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história como esta e clique no botão de like para eu saber se gostaram. Deixem nos comentários da onde vocês estão escutando minha história para eu saber até onde isso vai chegar.
Até a próxima!